Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Pessoal do sétimo ano, muita atenção, tá? A gente falou um pouco das mudanças econômicas que vão ocorrer ali para o início do século XIX, que é o século de 1800, que é um século de diversas transformações. A gente também vai falar alguns aspectos de mudanças políticas, mais especificamente mudanças no pensamento político do século XIX, ok? Que é o século que se aponta aí que a gente vai estudar no ano que vem, no oitavo ano. Então, já é um assunto aí de transição, ok? Bom, pessoal, como a gente viu, mudanças do pensamento econômico. A maneira com que o pessoal da época das grandes navegações entendiam a economia, entendiam o poder econômico, essa mentalidade econômica era chamada de mercantilismo, ok? Como a gente já estudou. Porém, lá no século XIX, vai haver mudanças no pensamento econômico. As pessoas vão começar a pensar a economia de outra maneira, certo? Essas mudanças do pensamento econômico, essa maneira de pensar a economia de outra maneira, ela vai ser influenciada por uma filosofia chamada de liberalismo. Então, essa nova gestão aí, essa nova maneira de pensar a economia vai ser chamada de liberalismo. Então, o que a gente está estudando aqui? A gente está estudando as diferenças da maneira de pensar a economia, certo? Uma era chamada mercantilismo e a outra, a nova, é chamada de liberalismo. E suas principais diferenças, ok? Saindo do mercantilismo para o liberalismo, que foi a pauta econômica que aconteceu ali no século XIX, ok? Primeira situação, o mercantilismo entendia que a nação mais poderosa era aquela cuja o Estado acumulava mais metais preciosos. Essa prática era chamada de bulionismo, ok? O que era isso? Era a prática que o Estado acumulava mais metais preciosos. Por quê? Porque se entendia que um Estado com mais metais preciosos era aquele Estado mais poderoso, ok? No liberalismo vai haver uma mudança dessa perspectiva. Não é apenas o Estado que deve acumular ouro, certo? O poder de uma nação não é medido apenas pelo poder do seu Estado, mas medido também pelo poder de suas pessoas. Ok? Então, ao invés do bulionismo, ao invés da prática do Estado acumular metal, vai haver a prática das pessoas daquela nação se enriquecerem, desenvolverem seus interesses próprios. Ok? E para isso acontecer, eles deviam agir em liberdade, certo? Uma pessoa que tem liberdade é aquela que vai conseguir agir sobre o seu próprio interesse. A que não tem liberdade vai ter que agir conforme o interesse de outra pessoa, certo? Então, há essa mudança da prática da acumulação de metal pelo Estado e passa aí a prática do desenvolvimento do próprio interesse daquela pessoa, certo? Então, existe essa mudança na perspectiva do poder de uma nação. Antes era apenas o poder do Estado, que tinha que acumular muitos metais, e esse poder do Estado era encarnado na pessoa do monarca, do rei, certo? Do monarca absolutista. No liberalismo, não. O poder das pessoas, dos nobres, dos comerciantes, também interferem e se somam aí ao poder do Estado para se determinar o poder de uma nação. Então, ter uma burguesia forte, uma nobreza forte, uma população economicamente forte, ajuda aí uma nação, ok? Outra situação, e tudo derivando dessa noção aqui de Estado forte ou de que o poder da nação não depende apenas do Estado forte, mas também do poder das pessoas em específico.
certo? Então, a partir do bulionismo, cria-se uma prática intervencionista do Estado. O Estado não quer acumular o mais ouro possível para ser mais poderoso? Então, como é que a gente faz isso? O Estado passa a interferir na economia. Tem a prática de intervenção na economia. Okay? No liberalismo, não. O Estado ele tenta interferir o menos o possível na economia para que a sua população busca aí, consiga correr atrás dos seus próprios interesses, certo? Buscando seus próprios interesses, essa população vai se fortalecer e, com isso, fortalecer também o poder do Estado, ok? Outra prática, que é derivada aí dessa intervenção do Estado. Como é que o Estado intervia? Ele fazia a prática do protecionismo. O que era essa prática do protecionismo? É a prática do Estado desenvolver impostos para produtos estrangeiros, de modo que, na economia interna, os produtos estrangeiros são muito caros e os produtos internos são mais baratos, fazendo com que no mercado interno haja uma concorrência mais favorável para os industriais, para os empresários da própria nação. Okay? Então, ele taxa os produtos estrangeiros, os produtos importados, para proteger o produto nacional. Isso é uma prática do mercantilismo, certo? O que é que acontece? No liberalismo, isso tende a não acontecer. Por quê? O Estado vai agir para permitir que as pessoas utilizem sua liberdade e ajam conforme o seu próprio interesse. Então, se a pessoa escolheu comprar um produto que é de outro país, ela deve ter esse direito e o Estado não deve interferir na economia para atrapalhar essa decisão da pessoa. Então, essa é a perspectiva do liberalismo, ok? Uma outra questão muito importante. A partir do bulionismo, o Estado querendo acumular metais, ele vai querer desenvolver a prática de impostos, né? Cobrar mais impostos para conseguir acumular esses metais, ok? Já no liberalismo, uma parte do poder da população também conta na avaliação do Estado poderoso. Então, o Estado ele não vai cobrar tantos impostos, vai tentar cobrar os impostos o menos o possível, já que aquela população forte também influencia em um Estado forte, ok? Então, essa é a perspectiva do liberalismo. Tem todas essas diferenças, ok? E tudo isso, todas essas mudanças de pensamento vão acontecer ali ao longo do século XIX. E essa mudança de pensamento vai favorecer diversos aspectos e revoluções, ok? Revoltas, que a gente vai ver tudo isso no ano que vem. Além disso, além das mudanças econômicas, vai haver mudanças no pensamento político. Certo? Que mudanças de pensamento político é essa? Vão ser influenciadas por uma corrente de filósofos chamados iluministas. Muitos dos filósofos iluministas são os precursores da economia liberal. Ok? John Locke, por exemplo, é teórico do liberalismo tanto político quanto econômico. Adam Smith também é o principal autor do liberalismo econômico. Existem outros autores também do iluminismo, por exemplo, Montesquieu. Ok? Mas aí, o que é que vai caracterizar esses aspectos do pensamento político dos iluministas? Primeira situação, a crítica das monarquias absolutistas. Eles vão falar assim, ó, uma cabeça inteligente, beleza, pode funcionar, o rei pode governar bem, mas duas cabeças pensam melhor que uma. E mais, e mais, e mais. Sendo assim, é importante que haja um parlamento, é importante que o rei não tenha poder absoluto, é importante que o rei divida esse poder com outras instâncias da população.
a fim de que o Estado, a nação, seja melhor gerida. Então, vai haver diversas críticas às monarquias absolutistas durante o século XIX. Inclusive, por exemplo, aqui no Brasil, durante o século XIX, é que vai acontecer a proclamação da República, ok? E diversos movimentos que buscaram a independência também. Vai ser o ano que aconteceu a Revolução Francesa. Então, tudo isso vai acontecer. Aliás, perdão, a Revolução Francesa aconteceu no século XVIII, mas diversas consequências da Revolução Francesa vão ser influenciadas e vão se prolongar aí durante o século XIX, coisa que a gente vai estudar também, ok? E Revolução Francesa acontece ali a gente estuda no 8º ano, que é assunto do ano que vem também. Então, todas as consequências dessas mudanças que vão acontecendo ao longo do século XVIII e vão culminar no século XIX, certo? A gente vai estudar no ano que vem e elas são influenciadas por essa perspectiva do iluminismo que vai o quê? Vai fazer críticas às monarquias absolutistas. E através deles vai haver o crescimento de ideias republicanas, ok, pessoal? Tudo isso com base no liberalismo econômico, que vai mudar as ideias econômicas da população, e com base no iluminismo político, que vai mudar as ideias políticas de parte da população. Ok? Então, para essa aula é isso, e até a próxima aula, pessoal.